Boa tarde, Brasil. No programa de hoje a gente reservou para vocês uma coisa que dá muito orgulho para a gente, alegria e satisfação de ver, que é o Oscar, um argentino que no meu conceito é o melhor domador do mundo e disparado. Ele mostra o procedimento dele da doma índia, que ele chama essa doma de doma índia, aonde ele se intitula um componente da família do equídeo para fazer do procedimento dele uma doma que dê certo. Então, em algum momento, quando ele morde uma égua ou uma mula, ele fala até o seguinte, que se o garanhão na manada pode fazer isso com a fêmea, por que ele também não pode? Isso chega a ser até um pouco engraçado, mas é parte natural dessa maneira que ele conduz essa doma dele. Então, vocês vão ver hoje uma imagem de um burro daqui de casa, chucro, que nunca havia sido montado mesmo, e nós vamos rodar isso daqui a pouco para vocês verem. Momentos antes, ou algumas horas antes dessa doma, nesse mesmo redondel, ele domou uma égua, e essa égua também era chucra e nunca havia sido montada. O que não aparece é o procedimento comportamental dele com relação ao cheiro dos animais no chão da pista, que ele fez isso com a égua e depois não voltou a fazer com o macho. Mas é o seguinte, ele normalmente se senta ou se deita no chão, em redor ou perto desse animal que ele vai domar, e ele joga essa terra, essa areia, no corpo dele. Então, o que acontece? Quando você olha um jumento deitar e esponjar, você pode ver que no fim, a mula também faz isso, eles batem com a vassoura, com a cauda, e jogam aquela terra no corpo deles. Isso é um hábito do equídeo. E esse próprio hábito ele adota no início da doma. Então ele também deita no chão ou senta e também joga um pouco dessa areia para ele pegar esse cheiro do lugar onde ele está mexendo. Quem conhece ele de perto percebe também que ele não usa nenhum tipo de perfume, nada que dê qualquer condição de odor que não seja da natureza. E aí, gente, ele mostrando pro equídeo que ele também está desprendido desse lado de carnívoro, né? O herbívoro aceita ele como fazendo parte de uma manada. Os equídeos têm muita preocupação quando um carnívoro se apresenta, até pela própria posição da gente olhar para ele, firmar os olhos no olho dele, porque a gente está querendo pegar ele para alguma coisa e ele, na cabeça dele, ele acha que ele vai ser devorado. Outra coisa, eu sempre notei na minha vida inteira que o bêbado, viajando vários e vários quilômetros, ele nunca se machuca com o animal, por mais embriagado que ele esteja. Por quê? Porque o bêbado, ele não firma a vista no animal e ele não tem uma postura direcionada e agressiva. Por isso que nenhum animal tem medo do bêbado e o bêbado nunca se machuca. E eu vim aprender isso e entender isso com o Oscar. O que acontece? Quando o homem faz o animal machucar ele, é porque ele fixou o olho nele e porque ele toma uma atitude muito direcionada com relação a esse animal. Então prestem atenção nos movimentos do Oscar, como os movimentos dele ao chegar no animal são desordenados e como ele nunca se apresenta agressivo na postura de olhar para o animal, quer dizer, não tem um momento do olho no olho. Ele sempre chega meio cambaleante, meio de qualquer jeito e não tem nada de álcool nele, é a maneira com a qual ele trabalha. Então ele chega como se ele tivesse completamente liberto de qualquer intenção. E o equídeo aceita ele dessa maneira, de uma maneira que vocês vão ver. Quando ele monta, quando ele mexe, o animal parece que já é domado, e na verdade não é. Tanto é que quando ele cutuca ele para tocar para frente, vocês vão ver que o burro, nesse caso, nunca tinha tido esse comando. Então o animal vai devagar, ele ainda não está habituado com ele. Prestem atenção em toda a fase dessa doma dele, porque Oscar índio é digno de aplauso, e não é só na Argentina nem na América do Sul, ele é digno de aplauso do mundo inteiro.